Abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22 em diante. Quem está online vai aparecer aí na tela também. Todos os versículos e os pontos dessa mensagem. Deus tem ministrado no meu coração essa semana, essa palavra que tem a ver com a ceia. Mas é uma palavra de exortação. É uma palavra de chamada de atenção para o nosso espírito e para a nossa alma. E procure ouvir a palavra de hoje com o seu espírito, e não simplesmente com os ouvidos. Amém? Essa palavra, essa parte da Bíblia, são instruções que Paulo nos dá, que ele recebeu do Senhor, sobre a ceia. Diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Repitam comigo: em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, ou a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Repitam comigo: em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos repetir: até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber desse cálice, o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos repetir: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice, porque que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Queridos, Paulo aqui está explicando algumas coisas profundas sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não pode ser uma atitude automática. Eu já falei sobre isso aqui uma vez. A ceia do Senhor não pode ser uma coisa de rotina. Primeiro domingo ou segundo domingo do mês, temos ceia e tudo bem, eu vou pegar o cálice, pegar o pão e vou cear. Não. Não é dessa forma. Hoje é uma noite especial. Na verdade, todo culto é especial, mas hoje a atmosfera é diferente. Hoje existe uma mesa preparada. Hoje existe uma memória. Hoje existe uma razão por causa dessa mesa. Por isso é uma noite especial. A ceia, ela significa um memorial. Só que ela vai além de um memorial. Ela é uma ordem, uma ordenança do próprio Jesus Cristo. E que ele deu aos seus seguidores. Tem algum seguidor de Jesus aqui? Amém. Então a ceia é uma ordem de Jesus, e Paulo repetiu essa ordem. Ele repetiu, ele mostrou como devemos agir diante da ceia e qual é a importância da ceia para nós. Vocês vão perceber que nessa ordem de Jesus a ceia tem a ver com a vida eterna. O fato de você levantar e sair do seu lugar e pegar o cálice e pegar o pão compromete a sua vida eterna. Tem a ver com a minha e com a sua vida eterna. Observem as próprias palavras de Jesus. João, capítulo 6, versículo 53 em diante. Jesus disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa.
Olha a profundidade do que Jesus disse. Quando você comer da minha carne e beber do meu sangue, você tem a vida eterna em você. A partir do momento que você e eu pegamos o cálice e o pão e nos alimentamos de Cristo, começamos a viver a eternidade aqui na terra. Por isso que a ceia é importante. Por isso que a ceia é importante. E precisa existir sempre. Como o próprio Paulo disse, até que ele venha. Até que ele venha. Agora, o que é a eternidade? De repente você está aí no seu lugar pensando, mas o que é a eternidade? Queridos, a eternidade nada mais é do que a consequência a quem pertencemos e a quem servimos. Grave isso. A eternidade é a consequência a quem pertencemos e a quem servimos. Interessante que Josué chegou no momento da vida dele, no final da sua vida, que ele deixou claro isso. Quem vocês querem servir? Quem vocês querem pertencer? Observe o que Josué fala no capítulo 24, versículo 15. Já estava no final da sua vida, já estava com uma certa idade. Ele diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei, precisa haver uma escolha, hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas Josué fez uma escolha, porque isso tem a ver com vida eterna. Josué disse: porém, eu e minha casa serviremos, escolhemos o Senhor. Queridos, esse mundo que vivemos é um mundo maligno. Sim ou não? É. A própria palavra diz que o mundo jaz do maligno. E eu e você não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos ao mundo. Deus vai escolher isso por mim e por você? Não. Ele vai mostrar. Como ele fez com o povo de Israel: coloco diante de vós bênção e maldição. Mas, quer um conselho? Escolha a bênção, para que vá bem. E no mundo que vivemos não é diferente. O mundo que vivemos, existe um Deus desse mundo e desse século. E ele se chama Satanás. Existe o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu a eternidade. Só que com Satanás também existe eternidade. Também existe eternidade. Então a eternidade é a consequência de quem você pertence e de quem você serve. Por isso a mesa é muito importante e ela tem consequências eternas. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Paulo, ele, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele fala: olha, Demas amou o presente século e me abandonou. Ou seja, ele escolheu. Ele escolheu a quem servir, o presente século. E ele me abandonou. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Paulo diz que Demas amou o presente século. Amou o presente século. Então, queridos, participar de uma mesa é algo muito sério. Participar do corpo e do sangue de Cristo, através dos elementos que essa ceia representa, nós estamos confirmando que continuamos pertencendo nele e vivemos por ele. Amém? Então a ceia é algo muito sério. E hoje eu quero falar sobre 3 olhares sobre a ceia do Senhor. Esse é o tema da nossa conversa hoje. 3 olhares sobre a ceia do Senhor. Eu quero ser bem breve e objetivo. Primeiro ponto. Devemos participar da ceia. Participar da ceia, olhando para trás. Esse é o primeiro olhar. Quando você levantar do seu lugar e for pegar os elementos, primeira coisa, olha para trás. Olha para a cruz. Entenda o que significa essa ceia. Quando você levantar do seu lugar, quando for pegar o cálice, os elementos da ceia, visita o Getsemane. Visita a cruz.
Visita a agonia de um homem que sangrou até a última gota por mim e por você. Visita, vai lá. Vai lá. Começa a andar pelo Getsemane e vê um homem desesperado, com medo, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A dor é muito grande, os pecados são de muitos. Visita o Getsemane. Quando você pegar os elementos da ceia, olha para a cruz. Enxerga uma cruz ensanguentada por amor. Olha para trás. Não faça desse movimento automático, não. Não é mais uma ceia. Pode ser a última. Pode ser a última. Então não faça de qualquer jeito. Eu confesso que o culto que eu mais gosto é da ceia. É da ceia. Eu acho a ceia, a importância e a gravidade dela. Então olha para trás. Esse é o primeiro olhar que a gente precisa ter. Contemplar a agonia de Cristo naquela cruz. Entender o que Ele fez. Sabe, queridos, hoje eu e você só estamos vivos porque Jesus morreu a nossa morte. Grave isso. Hoje eu e você só estamos vivos porque Jesus morreu uma morte que era nossa. Porque Ele não tinha pecado. Mas eu e você tínhamos e temos. Só que quando a cruz tetelestai está consumado, eu e você vencemos. Eu e você nascemos. Eu e você vivemos. Porque um homem justo morreu. Então o primeiro olhar que eu e você precisamos ter na ceia do Senhor é para trás. Por isso é memorial. Por isso que é trazer na memória o que esse homem fez por nós. Você faria? Se seu pai viesse e te chamasse: filho, vai lá. Se entrega. Vai lá. Se entrega por amor. Você faria? Eu não. Eu não teria condições nenhuma de fazer isso. Mas ele nasceu, viveu, se entregou, morreu e ressuscitou. Por mim e por você. Então olha para trás. Esse é o primeiro olhar que eu e você precisamos ter. E hoje faça isso. Se você nunca fez, quando se levantar do seu lugar hoje e pegar o cálice, visita o Getsemane. Visita a cruz. Ela está vazia, graças a Deus. Mas ali passou um homem por amor. E se entregou por mim e por você. E esses elementos representam o sangue vertido naquela cruz. E aquele corpo completamente dilacerado, cortado, em carne viva, por mim e por você. Então a ceia, queridos, não é só mais um culto. É um memorial de amor, de salvação. Amém? Segundo olhar, devemos participar da ceia, olhando para dentro. Para nós. Olha o que o versículo em 1 Coríntios diz, capítulo 11, versículo 28, que lemos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Também na hora que viermos pegar os elementos da ceia, devemos olhar para dentro e examinar a nossa vida. Examinar se estamos comendo pão e bebendo do cálice de forma digna. Isso não é uma condenação. Paulo não está instruindo para nos condenar. Não, ele está só chamando a atenção o seguinte: faça pela motivação correta. Ceie de forma correta, lembrando de quem morreu. Lembrando por que você está fazendo isso. É isso que Paulo está dizendo. Ele só está nos alertando para garantir que vamos participar de forma digna. E não para nos condenar. Se você tem dentro de você hoje um sentimento de culpa, não é para você não ceiar, não é isso. Jesus já te perdoou. A ceia é para discípulos, é para aqueles que seguem a Jesus. Por isso que eu perguntei, tem algum seguidor de Jesus aqui? A ceia é para essas pessoas. Mas faça isso de forma digna. Sabe, queridos, nós não somos dignos dessa mesa.
Nós não somos. Não temos nada em nós que nos garante o merecimento dessa mesa. Nada. Se Deus olhar para nós e tirar de nós Jesus, Ele vai olhar a miséria, Ele vai olhar a condenação, Ele vai olhar pecado. Então nós não merecemos essa mesa, mas pela graça, somente pela graça, somos chamados a ter uma comunhão com Cristo. Somente pela graça. Então ceia também é um ato de graça. Então olha para dentro. Olha para dentro e veja como anda a sua vida. Como anda a sua vida? Como andam os seus relacionamentos? Como andam as suas amizades? Como anda o seu trabalho? Como anda a sua família? Como anda o seu cônjuge? Como anda a sua vida? A ceia nos faz olhar para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E coma e participe da ceia de forma digna. Quando a gente levanta para participar da ceia, a gente tem que fazer uma oração, que nem Davi fez. No Salmo 139, versículo 23, olha a oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque ceia tem a ver com a eternidade. Guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração dessa noite. Sonda-me, Senhor. Olha para mim. Que eu possa olhar dentro de mim e reconhecer que é a tua graça que me permite participar desses elementos. E eu participo não por mim, mas pela tua graça que está em mim. Se existe algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração. Que essa seja a nossa oração. Então olhe para a sua vida. Por isso que é esse examine-se o homem a si mesmo. Olha para a sua vida. O que eu quero com isso, queridos, não é gerar sentimento de culpa, não. Somos perdoados. Somos agraciados pelo perdão de Deus. A questão não é essa. A questão é a gente participar de forma digna, correta, pela motivação correta, pela atitude correta. Não faça da ceia uma coisa automática, não. Para essa mesa existir, houve um sacrifício. Para essa mesa existir, houve uma entrega. Para essa mesa existir, um cordeiro morreu. Então não faça de qualquer jeito. Olha para dentro de você. Pai, perdoa. Perdoa. E eu tenho certeza que nessa noite Ele vai estar de braços abertos dizendo: vem, meu filho, porque eu já perdoei na cruz. Participa comigo do meu corpo e do meu sangue, porque a vida eterna está nisso. Aqueles que permanecem em mim, eternamente estarão comigo. Queridos, os sinais da volta de Cristo, está aí. Eu confesso que eu fiquei assustado com a Flórida. Fiquei assustado. É sinal que Ele está voltando? Eu não sei, quem sou eu para dizer. Mas quando eu olhei as cenas, eu falei: Pai do céu, a Flórida está em chamas. Será que os nossos ouvidos estão atentos para a trombeta do Senhor? Terceiro e último ponto, devemos participar exatamente nisso que eu acabei de falar, olhando para frente, com esperança. Olha o que o texto que lemos, 1 Coríntios, nos diz, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Sabe quando a ceia vai parar? Quando Ele chegar. Porque aí o próprio corpo e o próprio sangue vai estar presente. Aí não precisa mais de memorial. Aí não precisa mais de lembrança. Aí estaremos frente a frente com Deus vivo. Então é até que Ele venha. Não veio? Continua ceando.
continua se preocupando com a sua vida eterna, continua vivendo uma vida correta diante de Deus, então devemos olhar para frente. Proclamar a morte, sim, que foi a primeira coisa que a gente fez, olhar para trás, mas também anunciar que existe esperança, Ele vem. O que eu acho mais interessante da palavra de Deus é que todo o Antigo Testamento, os profetas falaram, Ele vem. Os profetas anunciaram, Ele vem. Passaram-se 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Chegou um outro profeta, João Batista, e disse, Ele vem. Ele vem. E Ele veio. Nasceu. E esse mesmo Jesus que nasceu disse, olha, eu vou ser entregue na mão dos homens. Eu vou morrer. E é interessante que quando ele disse isso, ele falou para os discípulos o seguinte, olha, depois encontrem comigo lá no Mar da Galileia. Eu vou morrer, mas depois encontrem comigo lá. Você já viu alguém marcar um encontro depois da morte? Ele fez isso. Por quê? Porque ele falou, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele deixou isso claro quando os fariseus falaram, você falou que se destruir esse templo que levou 40 anos para construir, em 3 dias vai erguer esse templo. Ele estava falando do seu corpo. Também ali ele anunciou a sua ressurreição. Então ele ressuscitou. E esse mesmo Jesus disse, eu estou voltando. Eu vou voltar. Então a gente precisa, na hora da ceia, olhar para frente. Ele está voltando. E o mais importante disso tudo é que a volta de Jesus Cristo não tem a ver com a minha fé e nem com a sua fé. Quer acreditemos ou não, Ele vem, é fato. Fato não precisa de fé. Fato se comprova pela própria ação do fato. Então isso não tem a ver com fé. Não tem a ver com fé. Ele vem. Jesus Cristo está voltando. E precisamos estar preparados. E a ceia é exatamente para isso, para renovar essa esperança. Porque a palavra de Deus deixou bem claro, até que Ele venha. Ele vem. Ele vem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Preste bem atenção nisso. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Ele vem. Ele vem. Um dia eu estava num acampamento de casais, eu frequentava a Assembleia de Deus na época. E eu gosto muito do livro Apocalipse. Eu estudo muito isso, eu gosto bastante. E eu estava dormindo, e de madrugada, eu escutei uma trombeta. Aí eu olhei para minha esposa e falei, ficamos. Eu estava tão envolvido com os estudos e tudo, e foi um cara no acampamento, lá no final do campo de futebol, que ele pegou um chofar e começou a tocar. E ele tocou exatamente o toque de guerra, que é o toque da vinda do Senhor. E eu, como estava ali, dormindo, meio que acordado, eu escutei aquele pará, pará, pará. Eu falei, oi Jesus, eu olhei para minha esposa, ela acordada por causa da trombeta, eu olhei para ela e falei, ficamos. E eu confesso que eu saí do quarto, fui vendo, estava todo mundo dormindo, eu falei, então todo mundo ficou. Ou todo mundo ficou, ou só foi. Aí que o cara veio com o chofar debaixo do braço, eu falei, pensei que eu já ia subir. Queridos, Ele vem. Ele vem. Isso é fato. Por isso, como o apóstolo João, precisamos dizer, Maranata. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem. E essa ceia, ela sempre vai nos lembrar e nos preparar para a volta do Senhor. Sempre. Toda vez que comermos e bebermos os elementos da ceia, devemos olhar para trás, olhar para nós e olhar para frente com esperança. É isso que Paulo
disse. É um memorial. É um memorial. É um memorial que tem a ver com a vida eterna. É um memorial que tem a ver com quem somos em Cristo. Toda a ceia é renovação de identidade. Toda a ceia é renovação da presença do Senhor na nossa vida. Toda a ceia é o reconhecimento de que somos pecadores. Toda a ceia é a esperança de que estaremos com o Senhor eternamente. Nunca esqueça disso. Nunca levante do seu lugar de forma automática. Amém? O pessoal do louvor já pode chegar? E eu quero finalizar essa mensagem, para a gente participar da ceia, com um versículo muito forte da Bíblia. Quase, como é que eu vou dizer? Ele é muito, não digo violento, mas ele chama muito a nossa atenção. Por isso que as pessoas nunca pregam sobre esse versículo. Eu nunca vi um pregador pregar sobre esse versículo. Eu também não vou pregar, eu só vou finalizar. Presta bem atenção. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tem a ver com vida eterna. Tem a ver com escolha. Uma das maiores características do amor de Deus por nós é não nos escravizar, mas nos dar o direito de escolha. Eu não posso escolher por você. Você não pode escolher pela pessoa que está do seu lado. Por isso que a salvação é individual. E hoje eu quero orar por salvação. Antes da gente entrar na mesa e participar, quero orar por salvação, por reconciliação. Eu quero orar para que você possa renovar em você a motivação correta de participar da ceia do Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Aleluia. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não podemos viver de qualquer jeito, não podemos participar das coisas de Deus de qualquer jeito. Que possamos, nessa noite, participar da ceia, exatamente com o entendimento correto de que um homem morreu por nós, de que um homem se entregou por nós, e que está vivo, que é santo, que é soberano. E eu quero orar por aqueles que querem renovar a presença do Senhor, de forma bem rápida, querem renovar, reconciliar com o Senhor, querem entender realmente a salvação. Se essa mensagem falou com você, não precisa sair do seu lugar, eu só quero que você levante a sua mão. E eu quero orar por você. Amém. 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 Coloca a mão no seu coração, Pai. Senhor, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, Senhor, ela é vida em nós. Senhor, estamos diante de uma mesa preparada. Uma mesa que é consequência de um sacrifício. Uma mesa que é consequência de uma entrega. Uma mesa que faz parte da nossa eternidade. Porque ao participarmos, Senhor, desses elementos, teremos parte contigo. E por isso nessa noite, Senhor, visita cada um que levantou a mão aqui. E renova, Senhor, o sentimento de pertencimento da eternidade, da salvação. Senhor, como disse Davi, sonda os corações e veja se há em cada um de nós algum caminho mau. E se houver, Senhor, queima com o fogo da Tua glória. E que possamos participar dessa mesa, Senhor, de forma digna,
reconhecendo que o Senhor morreu, que o Senhor se entregou e que a salvação foi proclamada. E por isso estamos aqui vivos, porque o Senhor morreu a nossa morte. Senhor, saberemos que em breve o Senhor estará voltando e levando a tua igreja com o Senhor. E estaremos eternamente, Senhor, contigo. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Só haverá a tua presença e a tua glória em nós. Por isso, Pai, renova, Senhor, nesta noite, a tua presença, a tua salvação, e que possamos sair daqui em paz, reconciliados contigo, cheios do teu amor por nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela consciência que o Senhor transbordou sobre a tua igreja. E toda a honra e toda a glória pertence só a ti. Obrigado, Jesus. É no teu nome que oramos, é no teu nome que agradecemos. Amém e amém.